Daniel, a verdade sobre a cova dos leões. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o poderoso Nabucodonosor, soberano da Babilônia, ergueu-se como uma tempestade sobre Jerusalém. Seus exércitos, como enxames de fogo e ferro, marcharam contra as muralhas sagradas da cidade de Deus. O som dos tambores ecoava pelos vales. O rugido dos carros de guerra fazia tremer a terra. E o povo de Judá, aterrorizado, via os portões da cidade serem tomados pela força. Jerusalém, outrora cheia de cânticos e paz, agora chorava em meio à fumaça e ao medo. O rei Nabucodonosor tomou posse do templo sagrado, saqueando seus tesouros. Os vasos de ouro, símbolos da presença do Altíssimo, foram arrancados do santuário e levados para o templo dos deuses babilônicos na terra de Sinar. Era o início do exílio, o cumprimento da profecia anunciada por Jeremias. Deus havia permitido que seu povo fosse levado cativo, não por fraqueza, mas para cumprir um propósito maior que nenhum homem ainda podia entender. Entre os jovens de Judá, levados para o cativeiro, havia 4 que se destacavam pela sabedoria, beleza e nobreza de espírito. Entre eles, Daniel, jovem de semblante sereno, olhar firme e coração puro, e seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Eles eram da linhagem real e haviam sido educados na lei e nos escritos sagrados. Agora, marchavam acorrentados rumo à Babilônia, uma terra de ídolos e esplendor, onde a fé de cada um seria posta à prova. A Babilônia se erguia diante deles como uma cidade impossível. Suas muralhas eram tão largas que carros podiam correr sobre elas lado a lado. Os templos e torres brilhavam com ouro e bronze. No centro, o palácio do rei resplandecia sob o sol, um símbolo da glória humana e do poder terreno. Ao chegarem, foram conduzidos ao palácio e apresentados a Aspenaz, o chefe dos oficiais do rei. Nabucodonosor ordenou que ele escolhesse entre os cativos os jovens mais fortes, de boa aparência, inteligentes e aptos a aprender a ciência dos caldeus. Durante 3 anos, eles seriam instruídos na língua e na sabedoria babilônica, alimentados com as iguarias da mesa real e, ao final, serviriam diante do rei. Mas Daniel e seus companheiros sabiam que aquelas comidas e bebidas eram consagradas aos deuses pagãos. Eles poderiam perder seus nomes hebraicos, suas roupas, sua terra. Pediu ao chefe dos eunucos permissão para se abster da comida real. O homem o olhou com espanto e disse: "Tenho medo do meu senhor, o rei. Se ele perceber que vocês estão mais magros ou fracos que os outros jovens, será a minha cabeça que cairá." Daniel respondeu com sabedoria: "Suplico-te, experimenta nos teus servos por apenas 10 dias. Dá-nos apenas legumes e água para comer e beber. Depois, compara a nossa aparência com a dos jovens que comem da mesa real, e então decide conforme vires." Aspenaz, convencido pela fé e serenidade de Daniel, aceitou o pedido. Durante 10 dias, Daniel, Hananias, Misael e Azarias se alimentaram apenas de legumes e água. Enquanto os demais jovens banqueteavam-se com carnes e vinhos, os 4 hebreus mantinham-se firmes em sua decisão, confiando que o Senhor os sustentaria. Os dias se passaram. Ao final do 10º dia, Aspenaz observou com espanto. Os rostos dos 4 jovens estavam mais saudáveis e radiantes do que os de todos os outros. Suas forças não haviam diminuído, ao contrário, pareciam mais cheios de vigor e luz. O Senhor derramou sobre eles sabedoria, inteligência e discernimento. Em toda a literatura e ciência, se tornaram os mais capazes. E a Daniel, Deus concedeu um dom ainda mais raro, o de interpretar sonhos e visões. Passados os 3 anos de preparação, chegou o momento de apresentá-los ao rei Nabucodonosor. A atmosfera do palácio era imponente. O trono do rei, coberto de ouro, refletia o brilho das tochas. Os jovens se alinharam diante do monarca e um silêncio profundo tomou conta do salão. O rei, cercado de seus sábios e conselheiros,
Começou a fazer perguntas sobre os mistérios do mundo, a história dos povos, a natureza dos deuses e as leis do céu. Nenhum dos jovens respondeu com tamanha clareza e sabedoria quanto Daniel e seus companheiros. Nabucodonosor ficou maravilhado. Em todo o seu reino não havia ninguém como eles. Certa noite, enquanto o vento sussurrava entre as colunas douradas do palácio, o grande rei Nabucodonosor teve um sonho. Um sonho tão vívido, tão assustador, que seu coração se perturbou profundamente. Ao despertar, o sono o abandonou, e o poderoso rei, aquele diante de quem todos tremiam, ficou inquieto e aflito, incapaz de descansar. Chamou seus magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. Tive um sonho e meu espírito está perturbado. Desejo saber o que ele significa. Os sábios, acostumados a bajular o monarca, se curvaram e responderam: Ó rei, vive para sempre. Conta-nos o sonho e daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor, desconfiado e furioso, replicou: Não! Desta vez quero ter certeza de que não me enganais com palavras vazias. Se sois realmente sábios, contai-me o sonho e sua interpretação. Assim saberei que o vosso poder é verdadeiro. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Os rostos dos astrólogos empalideceram. Um deles, tremendo, ousou dizer: Ó rei, não há homem sobre a terra que possa cumprir tal ordem. As palavras inflamaram a ira de Nabucodonosor. Seus olhos brilharam como brasas. Por que é tão apressado o decreto do rei? O que aconteceu? Arioque explicou tudo, e Daniel respondeu: Leva-me à presença do rei. Pede apenas um pouco de tempo, e eu revelarei o sonho e a sua interpretação. O comandante, impressionado pela confiança daquele jovem hebreu, intercedeu por ele. Nabucodonosor concedeu-lhe o prazo. Daniel então voltou para casa, reuniu seus amigos e contou o que havia acontecido. Os quatro se ajoelharam e clamaram juntos ao Deus dos céus. Suas vozes se ergueram em meio à noite silenciosa da Babilônia. Então, durante a madrugada, o segredo foi revelado a Daniel em uma visão. Um clarão espiritual invadiu sua mente, e diante de seus olhos, o sonho do rei se desdobrou, como se ele mesmo o tivesse sonhado. Daniel pediu para ser levado à presença do rei. Arioque correu até o trono e anunciou: Encontrei entre os cativos de Judá um homem que pode revelar o sonho e sua interpretação. O rei mandou chamar Daniel. O jovem se apresentou diante dele com humildade, mas sem medo. És capaz de me dizer o sonho que tive e o que ele significa? Daniel respondeu com serenidade: Nenhum sábio, encantador ou adivinho pode revelar ao rei o mistério que ele pede. Mas há um Deus nos céus que revela segredos ocultos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O salão inteiro ficou em silêncio. Tu, ó rei, estavas olhando e eis que viste uma grande estátua. Era imensa e seu esplendor era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto contemplavas, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Ela feriu a estátua nos pés de ferro e barro, despedaçando-a. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram reduzidos a pó, levados pelo vento como palha, sem deixar vestígio. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Nabucodonosor permaneceu imóvel por alguns instantes. Então, diante de todos, prostrou-se com o rosto em terra diante de Daniel. O rei da Babilônia, que dominava o mundo conhecido, inclinou-se diante de um cativo de Judá e declarou com voz trêmula: Verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ordenou que fossem trazidas ofertas e incenso diante de Daniel. Em seguida, o exaltou, concedendo-lhe muitos presentes e tornando-o governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo sobre todos os sábios. A pedido de Daniel, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, também foram promovidos a altos cargos no governo. O tempo passou e Nabucodonosor começou a se esquecer da lição que recebera. Ele,
que havia se prostrado diante do Deus de Daniel, decidiu erguer para si mesmo uma imagem de ouro maciço. Queria ser adorado, queria ser lembrado como um Deus entre os homens. A estátua foi erguida no campo de Dura, uma estrutura colossal, com quase 30 metros de altura. O sol refletia em seu ouro, e seu brilho podia ser visto a quilômetros de distância. O rei enviou mensageiros a todas as nações e povos sob seu domínio, ordenando: quando ouvirdes o som das trombetas, das flautas e dos tambores, todos se prostrarão e adorarão a imagem que fiz erguer. Quem não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Homens de todos os povos e línguas se reuniram diante da estátua. O som das trombetas ecoou, e uma multidão se ajoelhou diante do ídolo. Mas entre todos, 3 homens permaneceram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Logo foram denunciados. "O rei vive para sempre", disseram os acusadores. "Há certos judeus a quem colocaste sobre os negócios da província da Babilônia que não te respeitam. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste." Nabucodonosor ficou furioso. Mandou chamá-los imediatamente. Quando os 3 foram trazidos diante dele, o rei gritou: "É verdade que não adorais a minha estátua? Dou-vos uma segunda chance. Quando ouvirdes o som dos instrumentos, prostrai-vos. Senão, sereis lançados na fornalha. E quem será o Deus capaz de livrar-vos das minhas mãos?" Sadraque respondeu com voz firme: "Ó rei, não precisamos responder-te acerca disso. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha. E se ele não o fizer, ainda assim, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste." O rosto do rei se transformou de ira. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Os soldados mais fortes amarraram os 3 homens e os lançaram no fogo ardente. As chamas eram tão intensas que mataram os soldados que os atiraram lá dentro. Mas dentro da fornalha, algo sobrenatural aconteceu. O rei se levantou assustado e disse aos seus conselheiros: "Não foram 3 os homens que lançamos no fogo? Vejo 4, soltos, caminhando ilesos, e o 4º tem a aparência de um filho dos deuses." Nabucodonosor se aproximou da fornalha e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para fora." Eles saíram. As chamas não haviam deixado sequer cheiro de fumaça em suas roupas. O cabelo deles estava intacto. Os príncipes e governadores olharam e ficaram espantados. Então o rei declarou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os que confiaram nele. Não há outro Deus que possa salvar como este." E assim, o nome do Deus de Israel foi novamente glorificado na Babilônia. Mas a história de Daniel ainda estava longe de terminar. O tempo mostraria que o mesmo Deus que livra da fornalha também é capaz de calar a boca de leões. E o jovem hebreu, agora um homem maduro, ainda enfrentaria a mais temida provação de sua vida. Em uma noite distante, Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore no meio da terra. A árvore crescia até tocar o céu, e seus ramos se estendiam até os confins da terra. Suas folhas eram verdes e brilhantes, mas de repente, uma voz poderosa ecoou dos céus dizendo: "Cortai a árvore e derrubai-lhe os ramos. Sacudi suas folhas e espalhai seus frutos. Mas deixai o tronco e as raízes na terra, presas com correntes de ferro e bronze, para que conheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer." O rei despertou assustado e convocou seus sábios, magos e adivinhos, mas nenhum deles pôde interpretar o sonho. Então foi chamado Daniel, o profeta de Deus. Daniel ouviu o relato e por um instante ficou em silêncio, tomado por temor e compaixão. Então ele disse: "Ó rei, que este sonho seja contra teus inimigos e não contra ti. A árvore que viste és tu, ó rei. Tornaste-te grande e poderoso. Tua grandeza chega até o céu e teu domínio até os confins da terra. Mas o Altíssimo decretou que serás expulso dentre os homens. Morarás com os animais do campo e comerás erva como os bois.
7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Daniel ainda o aconselhou: renuncia aos teus pecados praticando a justiça e a tua iniquidade, mostrando misericórdia para com os pobres. Talvez assim se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor não deu ouvidos. 12 meses depois, enquanto caminhava novamente sobre o terraço, o rei ergueu a voz com orgulho e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? E enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, uma voz vinda do céu ecoou sobre a cidade: a ti se declara, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Naquele instante a mente do rei se transformou, a razão o abandonou, e o poderoso soberano tornou-se como um animal. Foi expulso do palácio e viveu entre os campos, comendo erva como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seu cabelo cresceu como penas de águia e suas unhas como garras de pássaro. Assim viveu por 7 anos, até que um dia, olhando para o céu, reconheceu o Deus dos deuses e disse: bendito seja o Altíssimo, pois o seu domínio é eterno e o seu reino dura de geração em geração. Então sua razão lhe foi devolvida, seu trono restaurado e sua glória aumentada. E Nabucodonosor escreveu um decreto, dizendo: eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o Rei dos céus, cujas obras são verdadeiras e cujos caminhos são justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Anos se passaram e Nabucodonosor morreu. Seu neto Belsazar subiu ao trono da Babilônia. Diferente do avô, ele era arrogante, insensato e não temia a Deus. Sob seu reinado, a cidade tornou-se símbolo de luxo, idolatria e pecado. Em uma noite de festa, Belsazar reuniu 1000 dos seus príncipes e damas em um grande banquete. Havia vinho, música, danças e riso. Embriagado de orgulho, o rei gritou: tragam as taças de ouro e prata que meu avô tirou do templo de Jerusalém. Vamos brindar com os vasos do Deus dos Hebreus. E assim o fizeram. Encheram as taças sagradas com vinho e beberam, louvando os deuses de ouro, de prata, de bronze e de pedra. Riam, zombavam e blasfemavam contra o Deus Altíssimo. De repente, o salão mergulhou em silêncio. O riso cessou. Uma presença gelada tomou o ar. As lamparinas tremularam e diante de todos uma mão apareceu, flutuando no ar. Sem corpo, sem rosto, apenas a mão, escrevendo na parede do palácio com letras de fogo: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O rei empalideceu. Seus joelhos batiam um no outro. Ele gritou por seus sábios, seus magos e adivinhos. Prometeu riquezas, poder e glória a quem decifrasse o enigma, mas nenhum deles pôde ler a escrita. Então a rainha-mãe entrou no salão e disse: há no teu reino um homem em quem habita o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu avô, ele revelou mistérios e interpretou sonhos. Seu nome é Daniel. Chamaram Daniel. O profeta entrou com passos firmes. O rei lhe prometeu ouro, púrpura e poder, mas Daniel respondeu: guarda os teus presentes e dá as tuas honras a outro. Contudo, lerei a escrita e te farei saber o seu significado. Daniel olhou para o rei e disse: ó Belsazar, o Altíssimo deu a teu avô Nabucodonosor glória e majestade. Mas quando seu coração se exaltou, foi derrubado do trono e humilhado. Tu, sabendo de tudo isso, não humilhaste o teu coração, antes te levantaste contra o Senhor do céu. Trouxeste os vasos da sua casa, bebeste neles com teus príncipes e tuas concubinas, e louvaste deuses que não veem nem ouvem, mas não glorificaste o Deus que tem em suas mãos o teu fôlego. Por isso foi enviada aquela mão e escrita esta sentença. Daniel então apontou para a parede e declarou: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. O salão permaneceu em silêncio. O rei tentou disfarçar o medo, mas seus olhos tremiam. Cumpriu sua palavra e deu a Daniel o colar de ouro e o vestiu de púrpura. Mas naquela mesma noite o juízo de Deus se cumpriu.
Enquanto a festa ainda acontecia, os exércitos de Dário, o rei dos Medos, se aproximavam. Os babilônios confiavam em suas muralhas gigantescas e no rio Eufrates que cortava a cidade. Mas os inimigos desviaram o curso do rio e entraram pelas passagens secas sob as muralhas. Em poucas horas, Babilônia caiu. Belsassar foi morto em seu próprio palácio e o trono da Babilônia passou para Dário, o Medo. Assim se cumpriu a palavra do Altíssimo. Daniel, agora sob o novo reino, caminhava entre as ruínas da cidade com o coração em paz, pois sabia que o Senhor cumpre tudo o que promete. Ele ergueu os olhos ao céu e disse: O Senhor muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Seu reino jamais terá fim. E assim, nas sombras da Babilônia caída, um novo império surgia. Mas a história ainda não havia terminado, pois Deus já preparava outro milagre. Um rei, uma cova e a fé de um homem que não se dobra diante de nenhum decreto. Os oficiais do reino, tramando nas sombras, procuravam qualquer falha que pudessem usar contra ele. Porém, Daniel permanecia irrepreensível em tudo. Sua vida pessoal, suas decisões e seu caráter eram impecáveis. Não encontrando nenhuma falha humana, os conspiradores focaram naquilo que sabiam ser a fraqueza de todos: a fé e devoção de Daniel ao seu Deus. Eles persuadiram o rei Dário a assinar um decreto que parecia justo aos olhos humanos, mas que, em essência, colocava Daniel em perigo mortal. Por 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Os conspiradores, atentos e cruéis, observaram Daniel e correram imediatamente para denunciá-lo ao rei. Dario, tomado pela angústia, ouviu a acusação com pesar. Amava Daniel profundamente, pois sabia de sua honestidade e integridade. Mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada, e ele estava preso pelas próprias palavras que assinara. Com o coração pesado, o rei Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A multidão assistia em silêncio, temerosa do que aconteceria. O poço estava cavado na rocha, profundo, frio e escuro, com leões famintos, cujos olhos brilhavam como brasas na escuridão. O rei, com a voz trêmula, mas cheia de esperança, disse: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, possa livrar-te. Daniel desceu à cova com a cabeça erguida, seu coração tranquilo. Durante toda a noite, o rei Dário não conseguiu dormir. Quando a madrugada começou a clarear, Dário correu até a cova, ansioso e aflito, e gritou com toda a força de sua voz: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, pode livrar-te dos leões? Uma voz calma, firme e serena respondeu de dentro da escuridão: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. A história de Daniel e a cova dos leões tornou-se uma lição eterna. A fé verdadeira não se curva diante da ameaça, não negocia com o medo e não se submete ao poder humano quando se trata da fidelidade a Deus. Nos anos que se seguiram, Daniel prosperou sob os reinados de Dário e, posteriormente, Ciro, o persa. Sua sabedoria e integridade continuaram a distinguir-se em todos os assuntos do reino, e sua influência guiou decisões justas, protegendo os povos sob seu governo. Mesmo diante da inveja e da conspiração, sua vida permaneceu intocável, pois a fidelidade a Deus é o escudo que nenhuma arma humana pode vencer. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e comenta amém. Não esquece de seguir a página. Temos vídeos novos todos os dias.